Respira, torcedor. Pode respirar. Respira porque passamos. Só que tem muita coisa, mas muita coisa que tá errada e a gente precisa colocar aqui. É difícil a gente fazer uma análise dessa partida porque foi um jogo assim, ó, tão louco, mas tão louco, tão assim, ó, de picos de nervosismo gigantescos, que é difícil da gente pontuar direitinho sem esquecer nada. Mas eu quero fazer isso com vocês porque eu acho necessário. A gente tá muito na empolgação, a gente tá muito na felicidade, tá tudo muito bonito, a gente pode ver tudo pelo lado apaixonado, tudo pelo lado romântico, de que o Grêmio é imortal, isso, aquilo, legal, show de bola. Só que vamos lá. Mais uma vez nós tivemos dificuldades contra o Juventude, mais uma vez nós precisamos passar nos pênaltis. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. E hoje foi um show de erros do técnico Gustavo Quinteiros. Hoje o Quinteiros, ele levou um nó do Matias. Ele levou um nó do técnico do Juventude. A gente tem um grande problema também, que foi um problema que a gente já conversou na semana passada, no primeiro jogo. E hoje, mais uma vez, esse problema, ele trouxe uma situação ainda pior. O problema causou mais um problema. E esse problema é o Gemerson. O Gemerson na semana passada ele estava nervoso, ele estava desembocado, ele não estava atuando bem pelo lado direito. Mas ganhamos. Ganhamos. E quem puxar o vídeo da semana passada vai ver que eu falei isso aqui. E dessa vez o Gemerson ele entregou a rapadura. Desde o primeiro lance do jogo, a primeira coisa que o Gemerson faz é errar um passe para o João Pedro. O Grêmio fica com a bola, o Gemerson pega a bola e manda a bola para a lateral. E o João Pedro não consegue alcançar de tão longa que ela foi. Depois, o segundo lance. Ele abre espaço para o jogador do Juventude chegar até a bola e o Volpi precisa sair para ir deixar a bola bater nele para que o jogador do Juventude não pegasse a bola. Já foi o segundo erro do Gemerson. Até que vem o lance da expulsão. E que foi um erro grosseiro, um erro terrível do Gemerson, porque ele tinha a oportunidade de dar um bico pra fora, ele tinha a oportunidade de tocar, ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele não poderia fazer o que ele fez. Ah, Diogo, mas foi falta na origem, ele recebeu uma falta, ele levou uma falta ali no momento do lance. Beleza, eu até discuto se foi falta ou não esse lance, mas ele não poderia abraçar o jogador do Juventude, vendo que o árbitro não havia marcado a falta e sendo que ele já tinha tomado um amarelo antes por um lance ridículo dele mesmo. Que foi esse lance que ele acaba deixando e dando espaço para o jogador do Juventude ficar cara a cara com o Volpi. O Wagner Leonardo já estava na frente dele. Ele poderia ter deixado o Wagner Leonardo conduzir a situação tranquilamente. Mas não, ele foi e fez a falta. E tudo isso também se explica na alternativa do treinador. Porque o Gemerson, nas duas situações, ele perdia em velocidade. O Gemerson não é o cara veloz para estar saindo com bola. Ele não é o cara veloz para estar lá na frente. E esse é um erro do Quinteiros. Porque o mesmo erro que o Eli cometeu numa saída de bola, numa rateada, porque ele não conseguia voltar, o Gemerson está cometendo porque ele não tem a característica. Além de não ter a característica do lado direito e deixar muitas vezes furos por aquele lado, ele não tem velocidade para fazer o que o Quinteiros quer. E o Quinteiros talvez não esteja percebendo isso, ou se está percebendo, não está vendo no elenco uma alternativa melhor que o Gemerson. E aí é outro problema. Porque se a gente for jogar assim no Grenal, muito provavelmente, porque o rival está passando nesse momento, pelo menos que eu estou gravando o vídeo, nós vamos ter problemas. Claro que não vai ser o Gemerson nesse primeiro momento, né? Porque ele foi expulso, levou o cartão vermelho e fica de fora do primeiro confronto. Mas no segundo confronto, se o Quinteiros permanecer com esse erro, nós vamos ter problemas sérios. Mas aí a gente vai para outro lado, a gente vai para outra situação. A gente vai para a situação de um Grêmio que parece não querer jogar no primeiro tempo. O Grêmio não quis mais que o Juventude no primeiro tempo. O Juventude quis muito mais que o Grêmio. O Grêmio deixou o Juventude ganhar. O Grêmio deixou o Juventude jogar. O Grêmio deixou o Juventude fazer 2 gols. O Grêmio deixou. Até o lance da expulsão, o Grêmio estava tranquilo na boa, só deixando o Juventude jogar. O Grêmio não teve uma finalização no primeiro tempo. O goleiro Gustavo ficou todo o primeiro tempo assistindo o jogo de camarote. E que camarote, né? Dentro de campo. A partir da expulsão, bom, aí nós temos um problema, nós temos um jogador a menos. Avança um pouquinho, o que o Quinteiros faz no intervalo?
tira Cristaldo, desaparecido no jogo, e o Cristaldo tem mais um... Vou dar um asterisco pro Cristaldo, porque ali pelos 13 minutos ele levou um pisão no pé, foi no esquerdo, no direito, foi no esquerdo, acho que foi, e ele ficou manquitolando todo o jogo. Mas isso também não é desculpa, porque ele estava desaparecido desde o início da partida. Assim como o restante do time também parecia estar com, sabe, levando no resultado. Ah, deixa eles virem e a gente vê depois o que acontece. Todo o jogo assim não ia dar certo. Não ia dar certo. No intervalo sai o Cuéllar, que é o outro também que está totalmente enferrujado. E o Cuéllar a gente já pode sim discutir a entrada do Camilo. O Cuéllar não joga bem. O Cuéllar não pode ser titular no canetaço. O Cuéllar não pode ser titular porque ele foi um grande investimento. Beleza, foi um grande investimento? Beleza, mas se erra também nos grandes investimentos. Né? Se erra também nos grandes nomes. O Grêmio não pode manter um jogador que não está atuando bem só pelo nome. O Camilo vem jogando bem, e bem quando entra. O Camilo merece sim uma oportunidade como titular. Merece. E o Cuéllar merece um banquinho por enquanto. E não é porque eu não gosto do Cuéllar, é porque ele não está atuando bem. Ele não está indo bem. Tanto é que o técnico tira ele no intervalo do jogo e o Cristaldo, dos dois que estavam desaparecidos na partida. Desaparecidos. Aí o que ele faz? Coloca o Gustavo Martins para repor a zaga e coloca o Camilo para jogar. E aí o Grêmio ficou com um buraco. O Grêmio que já não tinha um time construtivo, o Grêmio ficou o quê? Dependente do Monsalve. Só que o Monsalve, marcado por 2 jogadores do Juventude, não conseguia se desvincular. Só que se tudo isso ainda estava ruim, ele ficou pior. Ficou pior. Porque o Juventude conseguiu chegar ao seu primeiro gol. O Enio cruzou e de cabeça o Adriano fez o gol. O que acontece a partir daí? O Quinteiros, ele tira o Bright White e o Monsalve. E ele coloca o Pavon e o Arezzo. Ele tira o principal jogador de mobilidade da frente, que poderia, em tese, puxar a marcação para o Arezzo infiltrar, e tira o teu construtor, no caso, que até então era o Monsalve. Ficamos com um buraco no meio campo. Aí nós voltamos a uma era que vocês lembram bem e que eu não gosto de ficar comentando, falando, citando nomes a todo instante. Nós voltamos à era Renato. Nós desmontamos o meio campo e empilhamos atacantes. Deu certo? Não deu certo. Não deu certo. Tanto que o Juventude chega ao segundo gol. Uns dizem que foi na falha do Gustavo Martins que estava fora. Não acredito que foi só falha do Gustavo Martins, porque o Grêmio estava todo fora do prumo. Todo fora do prumo. Não foi só uma falha do Gustavo Martins, foi uma falha totalmente defensiva naquele lance. E é um Grêmio que desde o primeiro tempo não queria. O Grêmio só foi querer jogar, só foi querer fazer um gol a partir do momento que o Juventude já tinha feito 2-0. E isso é muito pouco. Isso é muito pouco, mas é muito pouco mesmo. Para um time que fez o investimento que fez. É muito ridículo para um time que foi jogar com um clube que investe... O que o Juventude investe? Gente, vamos parar de romantizar, vamos parar de achar tudo muito bonito. Eu sei que a gente pode comemorar, estamos na final, beleza. Mas se a gente olhar os times, cara, não tem condições. Não tem condições. A gente pode tapar os olhos e se esconder e dizer beleza. Mas não, aí eu não vou fazer isso aqui. Tá, eu não vou fazer isso aqui. A gente foi fazer o Gustavo fazer a primeira defesa, o Gustavo, goleiro do Juventude, aos 35. Aos 35, num cabeceio do Wagner Leonardo, 35 do segundo tempo. Foi o primeiro lance claro que obrigou o Gustavo a trabalhar. Eu não posso achar isso normal. Não posso achar isso normal. Como o cara que olha o jogo e traz para vocês e como gremista que sou. É ridículo. E aí nós chegamos num lance que é totalmente discutível. O lance do gol do Gustavo Martins, beleza, belo gol, bicicleta, show de bola, tem toda a situação que tem, mas é um lance totalmente discutível. Eu não vou tapar o sol com a peneira aqui. A arbitragem que tanto nos prejudicou e que tanto a gente pedia para que fosse uma arbitragem limpa para os dois lados, dessa vez eu tenho minhas dúvidas se foi. E a arbitragem que está fazendo a gente chegar na final. Então vamos combinar aqui, né? Que nós dependermos do Volpi fazendo grandes defesas,
Nós dependermos do Volpe fazendo defesas de pênalti e depender de lances duvidosos para um time do tamanho do Grêmio, do investimento que o Grêmio está fazendo, o treinador está entregando muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Ah, Diogo, tá faltando tempo. Beleza. Até quando? Até onde essa falta de tempo vai ser justificativa? Até a primeira derrota no Grenal? Até perder o gauchão pro rival? Ou perder sei lá pra quem? Não dá, né? Já passou da hora de mostrar resultado. Já passou da hora de mostrar resultado. Lance final do jogo foi o lance da expulsão do Quinteiros. E eu até vou passar um pano pro Quinteiros, talvez seja até um termo mais forte, tá? Mas ele não teve, me pareceu pelo menos que ele não teve a intenção de acertar o Enio. O Enio segurava o braço dele e ele tentava se desvincular do Enio e ele acaba fazendo isso aqui. Acertou o Enio. Não estou dizendo que não era para ter sido expulsão. Acertou. Aconteceu o que aconteceu, o jogador sangrando e tudo mais. Não era para ter sido expulso. Era para ter sido expulso. Não adianta. Mas não me pareceu intencional. Tá? Não me pareceu intencional ele querer agredir o jogador do Juventude. Depois deu um disse-me-disse desgraçado. O Juventude veio para cima. Os jogadores, quando ficaram sabendo, também já queriam até agredir o Quinteiros. Terminou o jogo, foi para os pênaltis. E aí o resto todo mundo já sabe da história. Estamos na final do estadual. Estamos esperando o vencedor de Inter e Caxias. Nesse momento, né? Claro que eu estou gravando o vídeo. Ao que tudo indica, será o rival. Mas eu quero o meu time jogando mais. Eu quero o Grêmio jogando mais. O Grêmio de hoje não foi absolutamente nada do que a gente espera para essa temporada. Nada, 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 nada. Não foi um Grêmio que construiu, não foi um Grêmio que tinha saída de bola, não foi um Grêmio que incomodou o Juventude, não foi esse Grêmio que a gente quer, não. Eu tenho as minhas preocupações, de verdade. É o segundo jogo que a gente passa trabalho contra o Juventude. Juventude. Eu esperava enfrentar o segundo finalista do Gauchão com um time melhor. Com um time mais empolgando mais. Eu espero não estar enganado. Nesse momento, não me parece. Nesse momento, não me parece. Mas eu quero saber de ti. Estamos na final. Estamos na final. Mas a gente também não pode romantizar os problemas. Esses problemas precisam ser levados em consideração e a gente precisa ajeitar essa casinha durante a semana. Sábado que vem o primeiro confronto, então a gente tem que esperar para ver quem será o segundo finalista para a gente saber se o jogo é na nossa casa, é fora de casa, enfim, a gente vai ter esses detalhes já nas próximas horas. Quero saber de ti o que tu achou da partida, comenta aqui embaixo. E a arbitragem do Daronco, hein? Quinteiros merecia ter sido expulso, não merecia. O gol do Gustavo Martins foi legal, não foi legal? Os caras vão reclamar bastante isso aqui, eu tenho certeza, e vão reclamar com direito, tá? Vão reclamar com direito porque é um lance bem ajustado, bem ajustável, bem interpretativo. Muito, muito interpretativo. Vamos ver, vamos esperar. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, então eu te plantão que eu quero te extrair aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau.